Fala aí galera, beleza? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí para receber as notificações. Eu resolvi fazer um videozinho aqui diferente para a gente bater um papo sobre um assunto que muita gente tem dúvida aqui. Eu vejo que vem acontecendo cada vez mais porque eu acho que cada dia que passa a produção musical tem se tornado mais acessível a mais pessoas por conta da questão da tecnologia, por conta do acesso à informação também, né? A questão que a gente vê hoje, tem muitos vídeos no YouTube, você tem cursos online, você tem muitas coisas que possibilitam você chegar e falar assim, cara, eu quero, né, produzir música, eu quero criar música, quero ser um produtor musical. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente tem que ter uma série de conhecimentos, não só de todo esse lance que eu passo aqui no canal, que eu falo, né? A gente já está chegando em quase 200 vídeos aí, para todo mundo que me segue aí desde o começo do canal, tem pouco mais de 2 anos. Cara, é muita informação que a gente tem que entender e eu acho que eu não rascunhei nem a pontinha do iceberg ainda, né? De tudo que a gente realmente precisa domar para entender toda essa parte tecnológica e essa parte, quando a gente está falando do áudio propriamente dito, né, das mixagens, masterizações e tal, edição, né, de todo o processo de produção, de criação e tal. Só que tudo isso a gente tem que imaginar a nossa vida como duas partes para você trabalhar com isso. Tudo que eu abordo no meu canal é um desses lados apenas, né? Então todo esse montante de informações é apenas um dos lados. O outro lado, que na verdade eu toquei levemente aqui no canal, mas eu falei muito pouco, até porque não é o meu intuito nesse canal entrar muito a fundo sobre isso, né? Mas toda a parte musical, música, né? Que é o outro universo. E tudo isso cria um universo grande que a gente tem que ter a informação para realmente trabalhar com produção musical e ser bem sucedido dentro dessa carreira, né? Eu não sei se muitos de vocês já sabem, mas eu comecei a minha carreira musical como guitarrista, tocando guitarra, violão e tal. Então toda a minha formação, na verdade, eu passei muito mais tempo da minha vida como músico, né, como guitarrista e tal, do que como produtor musical. Talvez agora esteja quase meio a meio, sim. Mas a minha formação mesmo é de guitarrista e eu tive um estudo muito sólido de música antes de eu entrar no universo da produção musical, né? Então foi meio que o processo natural que muita gente que trabalha com produção musical hoje tem, né? Você estudar toda a parte musical e depois você vai para a área de tecnologia, começa a gravar e tudo mais, né? Beleza. E aí, o que eu resolvi fazer? Listar uma série de coisas que eu considero importantes e imprescindíveis para todo mundo que está começando os seus estudos, como, né, querendo entrar nessa área de produção musical, deve ter, né? Eu acho que é muito importante a gente discutir isso aqui, porque hoje eu vejo cada vez mais a galera focando em aprender um DAW, em aprender a mixar e tudo mais, e falta às vezes todo esse chão sólido da parte musical que a gente tem que entender. Não tem como você ser um produtor musical bem sucedido se você não souber isso, se você não tiver essa base, porque senão você fica totalmente técnico e você não tem todo o respaldo de conteúdo e de argumentação do lado musical, tá? Então algumas dicas que eu vou deixar para vocês aqui. Se você já é músico há muitos anos, você pode até pular esse vídeo aqui, que provavelmente tudo que eu for falar aqui você já sabe. Mas é legal a gente argumentar isso aqui, principalmente para a galera que está começando. Eu diria, acima de tudo, para a galera que trampa com música eletrônica, que trampa com hip hop, com rap, com estilos que você cria no computador e muitas vezes você cria de forma intuitiva e você consegue criar sem ter nenhuma base musical, vamos dizer. Você cria a partir de samples, você cria a partir de loops, de instrumentos virtuais. Você não precisa saber tocar um instrumento, né? Essa que é a grande questão. Que eu sugiro para vocês, para toda a galera, inclusive para quem já toca um instrumento e toca há pouco tempo e tal, mas começou a tocar e já quer produzir e tal, enfim, essas ideias vão servir para todos vocês. Primeira coisa que eu sugiro, para qualquer pessoa que trabalha com produção musical, em primeiro lugar, ouça diversos estilos, entendeu? Se você curte metal, cara, se você só ouvir metal, você trava. Se você curte rap, se você só ouve rap, você trava. Se você curte eletrônico, se você só ouve eletrônico, você trava. Então, a primeira dica é: ouça de tudo, sem preconceitos. Obviamente, você não vai gostar de tudo, tá? Se eu te falo, eu tô falando aqui, ouça de tudo. Eu não ouço funk, por exemplo, entendeu?
Porque não é que eu tenho alguma coisa contra, eu não gosto, entendeu? Então, só que eu entendo como que funciona o formato, eu entendo o tipo de elementos que a galera usa, isso é importante. Você não precisa ser um som que você tá ali todo dia, eu quero curtir isso. Não, mas é importante que você ouça. Você ouça música erudita para você entender dinâmica, que você ouça jazz para entender como funciona a linguagem da improvisação, que você ouça metal para você entender o que é um som com agressividade, que você ouça MPB para você entender, né, e sons acústicos para você entender como lidar com coisas suaves, que você ouça música eletrônica para entender como funcionam sons mais mecanizados. Então é legal para você entender linguagens, tá? Eu recomendo altamente que você ouça e todo dia você busque alguma coisa diferente. Uma coisa que eu faço, um exercício que eu faço, eu tento fazer isso todo dia pelo menos, de eu ouvir um álbum todo dia, né? De estilos diferentes, de artistas diferentes. Às vezes você pode abrir lá um playlist e botar, sei lá, top 50 mundo ou top 50 música country, sei lá, e vai caçar alguma coisa todo dia diferente ouvir, para você criar uma linguagem legal. Segunda dica, se você não toca um instrumento musical, toque um instrumento musical. Se você não toca nada, eu recomendo você começar com um instrumento harmônico, tá? Seja ele um piano, no caso que eu falo piano aqui, é um teclado, ou um violão, que são instrumentos que você vai ter acesso fácil. Se você trabalha com música eletrônica, aí basta você ter um controlador. Você não precisa ser um exímio músico, né? A questão aqui não é tocar para ser um exímio músico, é você tocar para você se expressar, tá? E quando eu falo tocar para se expressar, é muito simples. Você tem que pegar o instrumento na mão, né? Você saber colocar uma cifra na sua frente, você tocar aquelas cifras ali em real time, né? Tipo, você tá lendo Dó, Fá, Sol, Ré menor, Fá. Você consegue tocar isso no seu instrumento? Se você souber tocar isso, já é o mínimo básico que você precisa saber, tá? Você não precisa ter uma desenvoltura extrema, mas é importante que você saiba montar os acordes e você ler uma cifra. Isso é fundamental. Se você não souber isso, é como se você fosse analfabeto na música ainda, tá? Então recomendo altamente. Depois tem alguns assuntos aqui que eu coloquei. Esse vídeo aqui vai ser mais pra gente listar. Depois eu vou pedir até para vocês aqui nos comentários deixarem, caso vocês queiram que eu aborde um desses assuntos aqui com um pouco mais de profundidade, tá? Eu posso abrir esse espaço aqui no meu canal, que é um canal que tem tudo relacionado também. Mas como não é um canal não é um canal de música só, né? Porque é um outro universo, daria para fazer um canal em paralelo com um tamanho, se bobear até maior do que esse canal que eu tenho aqui. Mas enfim, é importante que você tenha conhecimento de harmonia, tá? E quando eu falo conhecimento de harmonia, o que você tem que entender? Escala maior e menor. Você tem que saber campo harmônico maior e menor. Quando a gente fala de campo harmônico, é a estruturação, a sequência de acordes que você consegue criar a partir da escala maior e a partir da escala menor. Isso você tem que saber, é obrigatório. Quando você está trabalhando com produção musical, você está criando coisas, se você não souber isso, você está fazendo na sorte, você não sabe, você não está entendendo a lógica da música, tá? E quando eu falo lógica da música, aqui a gente falando de música tonal, música contemporânea. A diferença entre tríade e tétrade, formação de acordes, a formação de 3 notas sobrepostas, de 4 notas, e como que as tríades e as tétrades se encaixam no campo harmônico maior, campo harmônico menor. Isso é a base que a gente tem que entender, tá? Depois vão entrar outros tipos de escala menor melódica, menor harmônica, enfim, e vão gerar campos harmônicos diferentes também. Só que o grande lance aqui é você ter essa base, escala maior menor, campo harmônico maior menor, tríade, tétrade, e depois eu coloquei aqui um tópico também que é importante, você saber o entendimento da harmonia funcional, tá? Que é o estudo de cadências, você entender o que são modulações, quando você tem uma harmonia, uma progressão em um tom, passa para outro tom, né? Você pode voltar para o mesmo tom ou ir para uma outra tonalidade. Muitos estilos de música não lidam com isso, né? Se você pegar coisas muito pop ou coisas de música eletrônica, as harmonias são muito simples, né?
Só que eu acho que é fundamental você entender, porque você consegue criar coisas totalmente ousadas com isso. Você entender um pouco de como trabalha a música modal, né? E aí eu até coloco aqui, entender acordes de empréstimo modal também é muito importante. Então toda essa parte de relação harmônica, cadências, modulações, acordes de empréstimo modal, isso aqui também é muito importante. Apesar de que em muitos estilos, talvez na prática você não utilize, mas eu acho que é muito importante você entender. É a mesma coisa que você está trabalhando com mixagem e aí você fala assim, cara, no estilo de som que eu faço a gente não usa delay, então eu não preciso nem entender delay porque eu não uso na minha música, entendeu? Então eu acho que não, eu acho que você tem que entender o que é delay mesmo se você nunca usar, tá? Eu acho que é meio que isso. Tem muitos estilos de mixagem que a gente faz, por exemplo, que a gente não trabalha com sidechain, compressão sidechain e tal. Mas se você não entender o que é, eu acho que você está perdendo um grande espaço aí para você ter um domínio do conteúdo, né? Então eu acho que é isso. Bom, depois eu coloquei aqui um tópico melodia. O que é importante você entender quando a gente fala sobre melodia? Análise melódica, tá? Você entender a relação das notas da melodia dentro do tempo, tá? Onde que aquelas notas estão repousando? São nos tempos fortes do compasso, nos tempos fracos, está coincidindo com as notas do acorde que você está tocando, e aí entra num outro assunto que eu coloquei aqui, relação melodia versus harmonia, tá? Como que as notas da melodia vão se encaixar quando os acordes tocam. Será que a nota que você está tocando ali na melodia, ela é a tônica do acorde, a quinta, a terça, é a sétima menor? E como é que isso se integra? Será que se você colocar uma nota que é fora do acorde, mas num tempo fora do tempo forte, funciona? Então a gente compreende tudo isso e ajuda a gente a clarear em vários momentos da produção musical, porque em muitas situações você usa o seu instinto, mas em muitas outras você precisa utilizar a sua técnica, o seu conhecimento técnico para resolver, porque é uma questão técnica. Por que essa melodia não está encaixando nessa base? Cara, basta fazer uma análise melódica ali, basta fazer uma análise rítmica e melódica e análise da harmonia, você rapidinho você mata, isso aqui não está encaixando. Música é lógica, música é matemática, né? É matemática no sentido técnico de construção, né? Então se você tem uma escala maior, se você tem uma nota ali e você tem um acorde maior, tudo vai se encaixar. Agora, se você tem um acorde menor e você tem uma terça maior tocando, não vai encaixar, vai bater, ainda mais se você está tocando no mesmo tempo forte, tá? Existem várias exceções e várias coisas que você pode trabalhar, que a gente não vai entrar em consideração aqui, que funcionam. Mas é interessante você entender essa relação melodia e harmonia. Rolou um assunto que rolou muito burburinho aqui nas redes sociais quando teve um MC, o MC G15 lançou uma música, vocês devem lembrar desse assunto aí, que era... Eu não vou lembrar o nome da música agora, mas depois vocês digitam aí, MC G15. E aí era uma música onde você tinha uma base, tipo um loop, assim, uma harmonia toda menor, tipo harmonia de reggae, assim, que você, primeiro grau menor, quarto grau menor, primeiro grau menor, quarto grau menor. Só que a melodia da voz fazia uma escala maior. Então, eu ouvi todo mundo falando aqui, eu falei, cara, deixa eu ouvir esse negócio. Na hora que eu ouvi, me deu uma tremedeira, assim, porque para quem toca um instrumento, é uma coisa, assim... É muito bizarro, assim, você tem um acorde menor, você toca uma terça maior, é muito chocante, parece que é totalmente fora do contexto. E o que tá acontecendo, e o que acontece nessa música é exatamente isso. Então você tem um acorde menor, você tem uma melodia maior circulando. E aí um monte de gente veio defender, que falou que é uma coisa, sei lá, que você trabalha em música erudita, que faz não sei o que lá. Cara, é muito simples, soa mal. Então, assim, você tem que usar o seu bom senso e o seu senso técnico, né, para entender o que está acontecendo. Tá acontecendo isso, eu tenho um acorde menor e está rolando uma melodia maior em cima. Cara, no blues ocorre o contrário, né? No blues você tem um acorde maior e muitas vezes você tem uma melodia menor em cima, tipo uma pentatônica menor em cima de um acorde maior. Você tem um acorde de Lá maior, faz uma pentatônica de Lá menor. Então você está chocando terça menor da escala com terça maior do acorde. No caso do blues, soa interessante, cria uma tensão. O inverso disso soa muito estranho, né?
soa muito estranho. Então, principalmente num contexto popular, vamos dizer, né? Então é uma coisa que na minha opinião, é simplesmente o cara que produziu a música não teve esse feeling, né? Não tem esse feeling, não tem esse conhecimento básico, assim, tipo, cara, eu tenho um acorde menor, é uma escala menor em cima. Ou não, eu quero a melodia maior, põe um acorde maior em cima, pega a base lá, abre no Melodyne, troca a terça do acorde lá no modo polifônico, simplesmente vai funcionar. Fica uma base felizinha, a melodia felizinha, põe um acorde felizinho, né? É aquele lance básico. O acorde maior dá a sensação de mais feliz, né? Acorde menor, a sensação de mais triste. Nem sempre é assim, mas o leigo do leigo seria isso, né? Mas é o que? É importante, conhecimento básico, eu acho que tem que ter isso aí. A parte de ritmo. O que é importante você entender? Divisão rítmica. Quando eu falo de divisão rítmica, figuras rítmicas. O que é uma colcheia? O que é uma semicolcheia? Semínima, triplet ou tercinas, né? Notas quiálteras, né? Tercinas, sextinas e assim por diante. Ainda dentro desse assunto de figuras rítmicas, a gente pode realçar uma das diferenças que eu acho que é mais... É bem confusa para quem está tocando, principalmente se não tem um conhecimento de teoria, né? Desse conhecimento de linguagem rítmica e tal, que é a diferença entre uma divisão reta, né? E uma divisão que a gente chama de swing, né? Uma divisão baseada em quiáltera. O que é isso? Basicamente é o seguinte, se você tem... imagina que você tem colcheias. Quando a gente fala divisão de colcheias, você ter uma divisão de 2 notas em cada tempo. Então se eu tenho meu tempo assim, ó, imagina que o clique está assim, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, pá, 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 tora, iera, iera, iara. Então eu estou dividindo em colcheia. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu posso dividir, isso é o que a gente chama de colcheias retas, a divisão reta. Se eu pegar esse mesmo tempo que eu estava clicando, tá. Em vez de eu dividir o tempo em 2 partes, né? Tá, 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 tá. Se eu dividir ele em 3 partes, pá, tá, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E eu tocar 2 notas apenas, eu vou tocar a nota no primeiro tempo dessa divisão de 3, vou tocar no primeiro tempo e no terceiro. É o que a gente chama de colcheias swingadas, né? Então, em vez de fazer eu vou fazer pá, tá, 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 tá. E a reta fica pá, tá, 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 tá. E a swingada fica tá, pá, tá, pá, tá. Essa diferença, que parece num primeiro momento fica meio confusa, ela é muito utilizada em muitos estilos. Se você pega o jazz e o blues, se baseia muito nessas divisões, né? Em vez de paga, taca, 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 taca. E eu já passei por diversas situações dentro da produção musical onde o cara tinha que tocar swing e ele simplesmente não conseguia tocar porque ele não ouvia isso, não entendia isso, né? Então, tem muitas situações, você vai fazer uma levada de blues, ela é toda swingada, é diferente quando você trabalha na música brasileira, no rock, enfim, muita coisa pop, é mais a divisão reta. Então, essa diferença entre o que é reto e o que é swing é muito importante. Então, entendimento dessas figuras rítmicas, né? Entender os compassos simples versus compassos compostos. Quando você trabalha também binário, ternário, quaternário e compassos irregulares, né? Com divisões irregulares. Então você entender 2x4, 3x4, 4x4, entender os sinônimos deles, os compostos, que daí você entra em 6x8, 9x8, 12x8, e aí os compassos irregulares, quando você entra em divisões que não se encaixam nessa métrica básica, né? 7x8, 7x4, 9x8, e 5x8, 5x4, enfim, e aí vai. E aí, você compreendendo tudo isso, você entra na questão dos desafios dentro da produção musical. Quais são os desafios que você tem no seu dia a dia, seja gravando, seja produzindo, seja arranjando,
com esses conhecimentos, né? Então, um dos desafios maiores que eu vejo no meu dia a dia é você trabalhar com harmonização de vozes, né? Ou arranjos, você entender como que a partir da melodia principal você encaixa mais arranjos de vozes. Isso é muito importante, porque não adianta só você manter a mesma distância para a primeira nota da melodia, você tem que entender muito como a harmonia se encaixa, entender a relação intervalar entre as vozes ali. Isso é muito importante, entender como é que as vozes caminham. Aí entra o estudo de contraponto também, que é um outro fator. Aí não entraria nessa parte básica de entendimento, mas tudo bem. Você fazer os instrumentos fluírem melhor ritmicamente, isso aqui é um desafio bem importante. Entra ainda nesse papo que eu falei de divisão reta versus divisão swing também, que é importante. Muitas vezes, cara, não tá funcionando aqui a base. Às vezes a batera tá tocando swing e o baixista tá reto. Cara, rola isso assim, comumente. O ritmo não tá coincidindo, né? Ou mesmo que o ritmo tiver coincidindo e tal, às vezes não é a melhor maneira. Às vezes você pode conduzir o baixo totalmente em colcheias, ou colcheia com duas semicolcheias, enfim, você acha ritmos que vão fazer a música andar melhor. Então, você ter esse conhecimento ajuda você a dialogar com o arranjo, né? Você trabalhar aí reharmonização ou substituição de acordes também é uma coisa que eu faço muito. Muitas vezes o artista vem com a música pronta, você trabalha formas de deixar aquela música não tão monótona, né? Fica 2 acordes a música inteira. Às vezes em algum ponto você pode achar um acorde que substitui um daqueles outros ali, dá uma cor especial junto com a melodia que está rolando ali. Às vezes a melodia está andando, mas fica 2 acordes. Às vezes você coloca um acorde extra ali que dá uma outra cara. Enfim, você ter essa compreensão do campo harmônico, de saber tudo o que você pode encaixar e onde você pode encaixar, é muito importante. Depois a gente tem uma coisa que eu coloquei aqui também, criar melodias efetivas sobre a progressão de acordes, né? Como que você desenvolve os seus motivos, né, para você criar melodias, seja para compor, seja para trabalhar contracantos, por exemplo, né? Você trabalhar os motivos, entender como que você pode começar a frase, de que nota você sai, qual que é a sua nota alvo, né? Cara, isso aqui tudo que eu tô falando são conceitos básicos de música que a gente compreende toda essa relação entre os 3 pilares da música, né? Que é a harmonia, a melodia e o ritmo, tá? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, que tenha dado uma clareada, principalmente para a galera que ainda não tem essa base sólida de música, tá? Se você quiser fazer um mapinha com tudo isso que eu falei aqui, faça um mapinha para você começar a correr atrás dessas informações, desse estudo, porque isso aqui é a base mesmo da música que você deve entender para você ter a melhor desenvoltura dentro desse caminho da produção musical, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, compartilha aí com seus amigos aí que estiverem estudando música também. Não deixe de se inscrever aqui no canal, marca aí para receber as notificações e em breve tem mais vídeo aí. Valeu!